e aí nós vamos mais uma vez retornar a esse tema que é para nós importantíssimo. Eu quero convidar vocês a abrirem comigo a Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Irmão Belo, você pode vir aqui, por favor? Tiago, capítulo de número 1. Se você assim for encontrando, você pode se colocar de pé, por favor? Hoje eu quero falar sobre problemas, provações, obstáculos, tentações. Obrigado. E essa é uma palavra que Deus trouxe ao meu coração durante a semana, e eu creio que o meu desejo maior era tentar trazer uma palavra que talvez viesse de encontro ao que nós estamos vendo, mas não senti muito isso de Deus, mas essa palavra era o que queimava o coração. Por isso quero convidar vocês a caminhar comigo no livro de Tiago, o irmão de Jesus. Tiago, capítulo de número 1 ao verso de número 12. Os irmãos assim o acharam? Amém? Tiago, capítulo 1, verso 12. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Eu vou ler uma outra versão que está aqui, que diz: bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Vou ler mais uma outra versão, que é da King James. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Feche os olhos comigo. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã maravilhosa, esse dia que já é bênção a nós, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Amém. Amados, pode se sentar. Eis uma verdade, problemas que nós enfrentamos são para nós um grande problema. Os problemas que você enfrenta, ou ele vai derrotar a gente, ou ele vai desenvolver a gente. Claro, isso depende de como que nós vamos responder aos problemas. Ou o problema nos desenvolve, ou o problema simplesmente nos derrota. E há princípios que eu aprendi, são 3 deles. E o primeiro é que nós criamos problemas. Às vezes nós somos os criadores de nossos problemas. E aí, muitos de nós criamos os nossos próprios obstáculos. Albert Einstein tinha uma frase que eu acho fascinante, que ele diz: há 2 coisas infinitas, o universo e a tolice dos homens. E é uma verdade. Talvez podemos lembrar que ele tira isso também do contexto que Salomão apresenta a nós. Eclesiastes capítulo de número 7, Antônio. Salomão vai dizer no verso de número 29: mas descobri isso, Deus criou as pessoas para serem virtuosas, mas cada uma delas seguiu o seu próprio caminho decente. Há outras versões que dizem que cada um seguiu seus próprios esquemas, mas eu gosto de uma outra versão que diz: Deus criou os homens para serem simples, mas eles complicaram tudo. Nós somos criadores de problemas, dos nossos próprios problemas. É ou não é verdade? Infelizmente. E é uma teimosia, porque às vezes nós o criamos, reconhecemos, criamos de novo, reconhecemos, nos arrependemos, passou-se um tempo e criamos o mesmo problema de novo. A segunda verdade que eu aprendi é que existem problemas, obstáculos e provas e tentações que o diabo coloca diante de nós. Então, nós criamos, o outro, Satanás, coloca diante de nós com um único proveito: para nós cairmos. Essa é a expectativa do inimigo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, ou em outra versão, com a sua sedução,
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Satanás nos seduz, Orleandra, para que a gente caia em problemas, caia em tentação, nos encontremos ali diante de um lamaçal de pecados. Essa é a expectativa de Satanás, que a gente afunde, que a gente entre em um desespero. João vai dizer em Apocalipse de número 12, verso 9, que o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. O desejo dele é que a gente caia em buracos da vida, que a gente tropece, que a gente se arrebente, que a gente se sinta totalmente destruído e que a gente não procure mais a Deus por isso. Pelo contrário, nos sintamos indignos e assim nós não voltamos ao trajeto que Deus escolheu para nós. Então, há problemas que criamos, há problemas que Satanás coloca diante de nós, e o terceiro é o que Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 12, em que há problemas, obstáculos que Deus coloca para nós. E esse é um pouco difícil de assimilar, e é sobre isso que eu quero falar para cada um de vocês hoje, que Deus tira grande proveito com os obstáculos colocados dentro de nossas vidas. A questão é como que Deus pode usar problemas em nossas vidas. E aí eu quero apontar 5 pontos, espero ser breve, sobre cada um deles. A começar com o fato que Deus usa os problemas, os obstáculos, para chamar a nossa atenção. Provérbios capítulo 20, verso 30, é um texto difícil de digerir. Se você puder ir comigo, vai dizer o seguinte: os vergões das feridas são a purificação do mal. Você consegue colocar aí? Para que cada um possa dar uma olhada. Eu não sei como que está a sua versão, mas veja que texto difícil da gente assimilar. Os vergões das feridas são a purificação do mal. Vergões é uma marca deixada por uma chicotada. Ou, na área medicinal que eu estava vendo aqui, é uma urticária, que é uma mancha vermelha que se fica na pele. Logo, o que Salomão está dizendo é que essas marcas purificam a pessoa do mal. Como diz a versão, em uma outra versão como a minha, o castigo físico elimina o mal. Os açoites que ferem purificam do mal. E as feridas penetram o mais íntimo do ser. Veja que texto difícil. Na verdade o texto é simples, né? O difícil é assimilar isso. Deus usa obstáculos para chamar a nossa atenção. Eu entendo que muitos de nós, às vezes, ficamos parados na nossa vida. Às vezes nós não nos motivamos, talvez estamos estagnados, talvez nós estamos parados, não somos nem quentes nem frios, nós somos mornos, e Deus olha aquilo e acha que precisamos nos mover, e Ele tenta nos avisar com pregação, com canção, com texto bíblico, com devocional, mas muitos de nós permanecemos estagnados, mornos. O que Deus faz? Como diz Provérbios, parece que Deus pega perdão se parecer loucura, mas parece que Deus acende um fósforo debaixo dos nossos pés, para ver se a gente começa a correr, porque tem horas que nós estamos parados, estagnados, porque não é quente e nem frio, e Deus não quer vomitar a gente. O que Ele faz? Parece que Ele acende uma fogueira debaixo dos seus pés para ver se você ora mais, para ver se você começa a caminhar, para ver se você começa a mudar de vida, para ver se você acorda, para ver se você ora mais. E a expectativa é isso. Há momentos na vida que estamos parados, estagnados, nós não sonhamos, não criamos expectativas novas, nós não queremos avançar, ficamos no banco achando que está tudo bem, e esse é o momento que Deus acende uma fogueira debaixo da gente para ver se a gente acorda. E os problemas, os obstáculos, muitas vezes nos apontam uma nova direção. Isso que eu acho fascinante. Difícil de digerir, mas é uma verdade. Veja, os açoites que ferem purificam do mal.
Tem gente que está estagnado e Deus precisa acender essa chama debaixo dos seus pés para ver se você acorda. E talvez quando você se queima, você cai em si. Nossa, eu preciso me mover. Eu tenho certeza aqui que muitos podem testemunhar quantos problemas vocês tiveram que enfrentar, que ao enfrentá-lo vocês tiveram uma nova perspectiva. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse jeito. Como que esse problema me abriu novas visões, me abriu novos caminhos, me percebi que dentro de mim há algo diferente. Eu tenho certeza que obstáculos, problemas, tentações dão novas posturas a nós, mudam a nossa maneira de ser. É por isso que a primeira coisa que eu preciso que você compreenda é que Deus usa problemas ou obstáculos para chamar a nossa atenção. Mas fala para a pessoa do seu lado assim: não espere Deus acender a fogueira. Amém? Começa a se mover em nome de Jesus, né? Porque acende-se para a gente se mover, orar mais. A segunda coisa que Deus usa problemas para mudar a nossa vida, é que Deus vai usar problemas para provar você. A gente já sabe disso. Seria legal se a gente fosse em Tiago capítulo 1, verso 1 e 2, que diz, capítulo 1, verso 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, tendes alegrias quando cair em provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Existem tentações, provas que vão tirar o melhor de nós. Você sabe que terça-feira no Café com Bíblia nós temos 2 jarras, uma verde e uma preta. A preta provavelmente deve estar ali, a qual nós tomamos o café. Só que durante o Café com Bíblia eu descobri que o café está na jarra menor, que é a verde, e a água quente está na jarra maior, que é para o chá. E eu fiquei perplexo, porque eu imaginei que o pessoal tomava mais café do que chá. Mas as senhoras são super elegantes, são damas, né? E elas tomam mais chá do que o café, o chá da tarde. E aí eu fiquei pensando nisso, achei isso curioso. E durante a semana, meditando sobre essa palavra, eu fiquei pensando como que nós somos parecidos com esse saquinho de chá. E nós somos pessoas que entendemos que saquinho de chá em água gelada vai gerar alguma coisa. O que Deus faz? Esquenta a água. Deus pega você, Jânia, e te coloca numa água quente para ver o que você vai produzir. É isso que Deus faz, de uma forma bem simples. Deus pega a gente e coloca em água quente para ver o que nós vamos produzir. A água quente são os problemas, são os obstáculos da vida. O que nós vamos gerar? O que você vai gerar em momentos de tribulação? Talvez na sua mente você se sente um excelente cristão, uma pessoa de muita oração, mas somente na água quente vamos saber o que produzimos. E essa é a realidade diante de nós. Somos como um saquinho de chá e Deus nos coloca nessa água quente para ver o que nós vamos produzir. E às vezes nós achamos que estamos produzindo muito em água gelada. Não se produz nada. Mais uma vez, porque não é nem quente nem frio, eu hei de vomitá-lo. Nós não podemos ficar na inércia. Pastor, eu gosto de ser cristão desse jeito. Esse negócio de evangelizar, eu me sinto meio inibido. Esse negócio de dar, que é o desafio que eu tenho lançado à igreja, esse negócio de dar um livro para alguém, eu fico envergonhado. Esse negócio de orar por alguém, me sinto envergonhado, me sinto inibido. Eu não tenho jeito de falar. A gente tem que parar com isso, porque água quente está fervendo. E Deus não quer a gente em água gelada, porque a água gelada não produz nada na gente. Deus precisa nos colocar em determinados obstáculos para que possamos ser provados e assim aprovados diante de Deus. É por isso que Tiago vai dizer: meus irmãos, tende grande alegria quando caírem em várias provações. E essa é uma pergunta curiosa: como ter alegria em cair em um grande problema? Alguém quer problema para a sua vida? Não, eu não quero, estou longe, quanto menos melhor. Mas precisamos cair em águas quentes para que venhamos a produzir coisas boas. Até porque nós só vamos descobrir o nosso melhor quando passarmos por provações.
Cutuca o irmão e fala assim: misericórdia, irmão. É isso aí, acorda, isso é verdade, não tem para onde fugir. Veja, Deus ou acende uma fogueira debaixo de nossos pés, ou nos coloca nessa água quente para ver se nós, como esse saquinho de chá, como o simbolismo que eu usei, possamos produzir algo. A terceira coisa é que Deus vai usar obstáculos para corrigir a gente. Você sabe que eu ouvi uma vez uma história de, eu acho que talvez vocês já vivenciaram isso, em que uma criança, a mãe sempre dizia: filho, para de ficar perto do fogão, você não tem idade para isso. Mas a criança ia lá direto, e a mãe falava, a mãe corrigia. Sabe quando a criança parou de ficar perto do fogão? Quando ela se queimou. Quando ela se queimou. Existem lições que aprendemos que só vêm depois da dor e do fracasso. Existem pessoas que Deus tem falado, tem mostrado, tem exortado, mas infelizmente só aprendem depois que se queimam. Não sei quantos de vocês foram teimosos na infância, mas aquela velha história: não coloca o dedo na tomada, cuidado com essa faca, meu Deus, não mexe com isso ainda, não põe a mão no fogo, não fica perto do fogo. Cada um de nós, com certeza, ouvimos da nossa mãe, do nosso pai, alguma exortação, algum alerta, mas eu tenho certeza que muitos de nós ouvimos, entrou aqui, saiu por ali, e nossa capacidade de achar que podemos alguma coisa, com certeza nos ferimos. Como dito, tem gente que só aprende se queimando. E é interessante que às vezes nos sentimos mal, ou achamos que Deus foi ruim com a gente porque a gente sofreu a consequência. Mas o salmista, o jovem salmista, vai dizer algo fascinante no Salmo 119, no verso de número 71. Uma frase fascinante. Olha o que ele diz: foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Foi-me bom ter sido atingido. Ele reconhece que o fato dele ter colocado a mão no fogão fez com que ele aprendesse alguma coisa. E eu pergunto para os irmãos: quantas vezes nós nos alegramos com o fato de termos queimados as nossas mãos? Quantas vezes nós cometemos os pecados e coisas que sabemos que Deus detesta, e quando a gente vê o resultado disso, a gente fala: Senhor, ainda bem que eu me dei mal, porque agora eu nunca mais farei o mesmo. É ou não é verdade? Existem lições da vida que são assim. Logo, Deus vai usar obstáculos para corrigir a gente. E eis o salmista dizendo: como me sinto alegre por ter sido ferido, por ter sido afligido. Como me sinto alegre pelo esse açoite que levei, como diz Provérbios 20:30. Como me sinto alegre pela chicotada que eu tomei, porque nunca mais eu hei de fazer isso. Como me sinto alegre por essa chama debaixo dos meus pés que Deus acendeu, porque eu parei de ficar estagnado. Isso me impulsionou a fazer algo. Isso me tirou da inércia. Isso me tirou dessa vida de estar achando que eu vou produzir algo no gelado, nessa vida comum. Não, isso não vai acontecer. Deus usa obstáculos também para nos proteger. Ouvi o testemunho de um irmão, eu não vou dizer o nome, mas ele sorrindo, possivelmente eu diga no final. Mas o irmão uma vez contou para mim que ele trabalhava numa empresa e que muitas pessoas o obrigavam e o seduziam a fazer falsas licitações para que outras pessoas ganhassem dinheiro por fora. E nesse processo ele via aquilo e ele dizia: não posso fazer isso, sou homem de Deus, sou cristão, isso é errôneo. Não, vai ir, ajuda um, ajuda o outro, você vai ganhar um dinheiro. Não faço isso.
E o tempo foi passando e outros foram aceitando, até que ele se encontrou fora dali, e era um rendimento que tinha na vida dele. Em muitos momentos ele pergunta: poxa, por que eu fui demitido? Poxa, que problema que eu tenho que enfrentar agora, encontrar outro emprego, outros desafios. Mas com o tempo ele foi vendo que ser demitido não era um problema, mas foi uma provisão de Deus na vida dele. Porque muitos que ficaram no lugar dele foram presos, outros adoeceram, outros já estão mortos. Na hora, um problemão, mas depois, uma grande livramento. Quem já passou por isso? É, não é verdade? Grande livramento. Talvez a gente pode lembrar do sonhador, que ele vai dizer para os seus irmãos em Gênesis 50, verso 20: vós bem tentastes mal contra mim, grandes problemas eu passei, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para consertar em vida a um povo, para conservar em vida um povo grande. Você sabe que a gente só vai entender que esse problema foi um livramento depois que a gente recebê-lo, né? Na hora, a gente está brigando com os céus em terra, tem oração, a gente está chorando desesperadamente, mas depois que a gente entende, a gente diz: Deus, muito obrigado, muito obrigado. Uma outra questão que eu acho legal é que Deus pode usar os problemas para aperfeiçoar a gente, e isso para mim é fascinante. Você sabe que Deus está muito mais interessado no nosso caráter, na nossa vida com Ele, do que com riquezas, do que com qualquer outra coisa. A gente sempre busca de Deus que Ele nos dê o melhor, e isso é bíblico, isso é certo. Mas entre Deus te dar o melhor dessa terra e o seu caráter, a sua vida com Cristo, Ele vai sempre optar pela vida com Cristo, porque a sua comunhão com Deus resulta em riquezas. Então a preocupação dele não é com a riqueza, mas sim com a sua vida com Deus. E uma das coisas que a gente tem aprendido, que a vida nos ensina isso, e vocês com mais tempo que eu, com certeza aprenderam isso, que muitos problemas aperfeiçoam o nosso caráter, aperfeiçoam a gente. Seu relacionamento com Deus aperfeiçoa você dia após dia. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 4 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, experiência e esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, problemas produzem algo em nós. É como o exemplo do saquinho de chá. Você só vai descobrir quem você é, o que produz, na água quente. E de uma forma muito simplória eu trago esse sermão para os irmãos, porque o que nós estamos produzindo? Não vamos saber se estamos produzindo, se a nossa fé produz algo na água gelada. Então, para e pensa nos problemas que você está enfrentando. Quantos estão enfrentando problemas? Levante sua mão, a misericórdia. Muitos, alguns muitos, outros poucos, talvez dependendo da área, né? Diversos problemas. Mas a pergunta é: como que eu vou olhar para esse problema agora? Pastor, antes de ouvir a palavra, eu vi esse problema como um ato do diabo. É o diabo que está com raiva de mim. Talvez Deus colocou esse problema na sua vida, ou talvez você mesmo. Pastor, não, esse aqui fui eu reconheço que esse aqui não tem como culpar diabo, não tem como culpar Deus, esse vício aqui fui eu, então não tem nada a ver com isso. Pastor, eu encontro uma luta interna muito grande para vencer algumas coisas. Eu já contei esse testemunho, eu acho ele fascinante. Um pastor, o rapaz era pastor, que se tornou pastor, antes de se tornar pastor, perdão, ele era viciado em cigarro. Fumava 3 maços por dia, viciado. Se pudesse até banho ele tomava fumando. E aí ele se converteu e começou uma luta constante com o seu vício. De 3 maços foi para 2.
E o tempo foi passando, ele se tornou pastor, de 3 maços foi para 2, de 2 foi para 1. E ele foi enfrentando e orando, jejuando, clamando, buscando. E aí ele conseguiu agora de 1 maço, ele conseguiu diminuir a quantidade de cigarros. No final das contas, ele pastor tensão praticamente diária, então é problema aqui, situação ali, questão ali. Hoje mesmo eu vim aqui, aquilo acabou com o meu dia, esse negócio me deixou indignar só a Marilane para trazer graça. A Marilane falou: pastor, quando eu olhei para esse balde, eu me lembrei da minha infância. Eu falei: oh Deus, amém, né? Mas eu não queria de jeito nenhum, mas enfim, é vida, né? Mas de qualquer maneira, esse pastor tinha muita tensão e as tensões o faziam fumar. E aí é curioso, porque ele dizia para Deus: Deus, olha, eu tenho anos que eu estou tentando vencer esse vício, anos que eu tenho tentando vencer esse obstáculo na minha vida, mas eu não consigo, o diabo não deixa, e isso e aquilo. E ele fazia jejum, fazia propósito. Em um determinado domingo, um pastor visitante veio pregar, e esse pastor contou um testemunho que deixou ele perturbado. O pastor visitante chegou e disse: irmãos, antes de eu me converter, eu era viciado em cigarro. Aí ele já no banco começou a ficar tenso, né? Mas depois que eu aceitei Jesus, eu me batizei, nunca mais coloquei um cigarro na boca. A igreja dando glória e o pastor dizendo: misericórdia. E agora? Qual é o problema? E aí ele falou: Deus, de hoje não passa. Virou a madrugada orando, desesperado, chorando. Deus, por que eu não consigo? E ele conseguiu. E uma voz mansa veio para ele e disse: querido, você não venceu o cigarro, não é por causa de Satanás, é porque você gosta de fumar. É isso. Assuma isso e você vai conseguir vencer. E aí ele assumiu, e aí ele venceu. A verdade é que muitos problemas que nós enfrentamos, nós não gostamos de assumir que nós somos o culpado. E porque nós não assumimos, culpamos céus e terra. E porque assim o fazemos, nós não conseguimos vencê-lo. E a palavra nos ensina hoje que os desafios diante de nós, os desafios que são colocados diante de nós, nós temos que aprender que a uns nós criamos, a outros Satanás cria, e a outros que Deus coloca diante de nós para podermos vencer. E por isso pergunto mais uma vez: o problema que você está enfrentando, será que foi Deus que colocou? Será que é você que o criou? Será que é você que produziu isso? Será que Satanás colocou diante de você? Uma vez eu ouvi uma irmã chegando para mim e dizendo: pastor, Satanás não me dá vitória na área financeira. Falei: que isso, irmã? Ele está roubando o seu dinheiro. Pastor, o senhor não entende, é uma coisa assim louca. Falei: irmã, primeira coisa, a irmã dizimista fiel? Não, só de vez em quando. Falei: então já começa aí, porque quando você cria princípios, automaticamente você muda. Mas uma vez que você não é dizimista fiel, deixa eu fazer uma pergunta entre eu e você. Eu já sabia disso. A irmã tem dívidas? Interior, você sabe quem deve numa loja, quem deve na outra, né? E tem irmãos que são donos de loja, e tem irmão que chega: pastor, aquela fulana ali que está orando, vai lá ver a dívida que ela deixou lá. Para orar é uma beleza, para cumprir com a palavra dela é zero. Eu falei: irmã, tem dívida? Pastor, eu tenho algumas dívidas. Eu falei: irmã, então o problema não é Satanás, o problema é você que tem que se organizar financeiramente. Então para de culpar Satanás por uma coisa que você que tem feito. Que isso, pastor? Eu falei: é verdade, irmã. Aí a gente se torna mais doce, né? Ô irmã, você é benção, mas tem que vencer isso, porque isso que você está vivenciando é culpa sua. Por isso, mais uma vez, quais problemas você criou, Satanás tem colocado sobre sua vida e Deus colocou para você? A verdade é que, em nome de Jesus, nós vamos enfrentar todos, amém? Essa é a expectativa, nós precisamos enfrentar todos esses problemas. Tiago 1, verso 12: quando nós enfrentamos esses problemas, quando nós passamos por essa provação, nós receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que Ele ama. Como é que eu recebo a coroa? Quando eu não fujo da água quente. Porque não adianta o seu saquinho de chá em água gelada, eu tenho que passar pela água quente.
Não adianta eu dizer, pastor, parece que alguém acendeu uma fogueira aqui embaixo dos meus pés. É Deus, irmã, se levanta, vai andar, vai correr, se movimenta. Não, eu quero continuar desse jeito. Eu quero continuar parado no banco, eu quero continuar parado na minha vida de oração, eu quero que os outros orem por mim, né? Uma vez eu ouvi de uma pastora, Camila Barros, ela fala uma coisa fascinante, tem dois tipos de crentes, né? Você tem o crente parteiro e o babá. O crente babá é aquele que quando o filho nasce, ela está ali, cuidando, dando de amamentar, trocando a roupa, o dia inteiro ali. O crente parteiro não. Qual é o crente parteiro? Aquele que tem um prazo. Eu cuido até esse momento. Passou daqui, ó, é você com sua mãe, com seu pai. Segue a vida. O que quer dizer isso? Tem crente que diz, irmão, você está indo para o culto, ora por mim que eu preciso de oração. Você vai na segunda, ora por mim que está muito difícil. Crente babá vai dizer, não, eu oro por você sim, em nome de Jesus. Pode dar um nome aí, ó. Mas o crente parteiro diz o seguinte, irmã, vai para a oração. Se levanta, vamos lá, vamos orar junto. Não, ora por mim que não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, não dá para cumprir com aquilo. Olha, pastor, eu gostaria muito de orar de madrugada, mas eu tenho sono. Tá bom. Pastor, eu gostaria muito de orar cedo, mas eu acordo tarde. Pastor, eu gostaria muito de fazer jejum, mas a minha barriga, ela não consegue, eu não consigo fazer jejum. Pastor, eu gostaria muito de ler a Bíblia, mas eu leio um livro, eu já durmo, a minha cabeça está em outro lugar. Pastor, eu gostaria de ter um tempo com Deus, mas a minha novela é de 7 horas, meu Deus do céu. Sempre tem, deixa para depois. Mas na hora que a trombeta tocar, misericórdia, aí o couro come. Mas a verdade é que nós precisamos enfrentar problemas e em nome de Jesus seremos aprovados unicamente se nós passarmos por ele. Crente não foge de problema. Cutuca a pessoa do seu lado assim, crente não foge de problema. Fala isso para o outro do seu lado. Crente não foge de problema. Não. Se Jesus venceu o mundo, em Cristo nós podemos vencê-lo também. Então esse negócio de crente se esconder, isso não existe para nós, né, Francisco? Cai para dentro. Pastor, eu não sei, eu vou no Espírito do Senhor. Espírito de Deus não é espírito de covardia, mas é de ousadia, de autoridade, de poder. A gente tem que passar por situações, pastor, olhando a minha vida aqui, eu tenho que organizar aquilo. Pede graça a Deus para você enfrentar um por um. Essa é a nossa oração. Pastor, o que eu faço? E agora? Vou fugir? Não. Então você está lendo a Bíblia errado. Então você não conhece o Deus da Bíblia. Você está entendendo alguma coisa errada. Esse negócio de crente dizer, pastor, eu estou passando por um problema e eu preciso me retirar um pouco. Aí fica 12 meses sem ir para a igreja. Irmã sumiu, pastor, é o momento que Deus me escolheu para eu me retirar. Irmã, não sei que Bíblia a irmã está lendo. Eu não sei, eu não entendo isso. Gostaria que você me ensinasse, porque não tem o menor sentido. Porque é na congregação que você fortalece a sua fé. Hebreus 11:25, congregando entre os irmãos que a fé é fortalecida. Por isso, gostaria de fazer um convite a vocês que cá se encontram. Quantos têm problemas aqui? Diz misericórdia. Misericórdia porque o temos, alguns que criamos, mas aquele que Deus coloca diante de nós, nós vamos enfrentá-los. Então se coloca de pé comigo, vamos ter um momento de oração. Eu quero convocar vocês para algo especial. Se você tem alguma luta, algum problema, alguma guerra, algum desafio, eu quero convidar vocês, convocar vocês para nós orarmos não aí do banco, mas para nós virmos aqui no altar, orarmos juntos, clamarmos a Deus, para Deus nos dar graça, força, ousadia para enfrentarmos esse problema. Pastor, eu tenho passado problemas financeiros, então vem pedir graça. Pastor, eu tenho passado problemas no trabalho, vem pedir graça. Pastor, talvez está me faltando fé para lutar em oração e pelejar pelo irmão, pela irmã, pelo tio, pela criança que está no hospital. Eu não tenho visto resultado, então vem pedir graça. É isso. Senhor, nos dê graça para enfrentar os desafios da vida, os desafios que estão diante de nós, em nome de Jesus. Comece a clamar no seu lugar, peça graça a Deus. Deus, eu preciso de graça para vencer os meus vícios. Senhor, eu preciso da sua graça para vencer a
luta, Senhor, no meu casamento. Senhor, eu preciso de graça para vencer os problemas que eu sei que há de ser livramento lá na frente, mas agora eu não consigo entendê-lo. Senhor, eu preciso de graça para conseguir, Pai, de uma forma especial, vencer todas as tribulações que estão diante de mim. Senhor, eu preciso de graça para entender essas consequências, Senhor, assim como diz Provérbios 20, verso 30, essa ferida, Senhor, que foi deixada em mim, eu tenho que dar graças porque ela tem me feito movimentar. Eu reconheci em minha vida uma mudança, Senhor. Pai, às vezes o Senhor acende essa fogueira debaixo dos nossos pés para ver se a gente se move, Senhor. Estamos parados, estagnados em oração, não jejuamos mais, não oramos mais, não lemos mais a Bíblia, nós deixamos de ter jejum diante da Tua presença. Espírito Santo de Deus, essa manhã o Senhor nos levanta, nos posiciona, e nós não podemos ter medo dessa água quente, Senhor, assim como simbolizado, Senhor, o saquinho de chá, a água quente que produz sobre nós os frutos maravilhosos, Senhor. Não dá para ser crente achando que vai produzir algo em água gelada, não existe isso, Senhor. E como a Tua palavra diz a nós, Pai, de forma alguma queremos ser cuspidos, vomitados, Senhor, não porque nós não somos mornos, Senhor, porque não és nem quente nem frio, hei de vomitá-lo, Senhor. Nós somos crentes fervorosos, nós somos homens e mulheres de Deus, que nós queremos nos posicionar. Pai, não nos permita de forma alguma, Senhor, perder a esperança, Pai. Se há problemas, nós vamos enfrentá-lo. Se há dificuldade, nós vamos enfrentá-lo, Senhor. Pai, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no que a Tua palavra diz a nós. Nós somos homens e mulheres de Deus, e por isso declaramos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor há de lançar vitória sobre nós, que o Senhor há de lançar palavras de discernimento sobre nossas vidas, Senhor. Pai, nós temos problemas, mas nós vamos enfrentá-los, Senhor. Nós temos desafios, nós vamos enfrentá-los. Se há obstáculos, nós vamos enfrentar, não na nossa força, mas na força que o Espírito Santo de Deus dá a nós. Então, Pai, dê sobre nós discernimento, dê sobre nós estratégias, dê sobre nós a Tua palavra, a Sua orientação, que Teu Espírito Santo, Pai, possa nos direcionar, possa nos impulsionar, possa nos mover, Senhor. E nós declaramos em nome de Jesus que todos os desafios que nós criamos, os problemas, eles vão cair por terra, porque nós vamos produzir o caráter de Cristo. Pai, todos os desafios que Satanás coloca sobre nós, como a Tua palavra diz, quanto ao pecado, quanto à tentação, nós fugimos dela, Senhor. Nós queremos fugir, nós vamos fugir. E se dentro de nós, Senhor, talvez nós não conseguimos fazer como Davi poderia ter corrido da tentação, mas ele se entregou a ela. Mas nós declaramos em nome de Jesus que nós vamos fugir da aparência do mal, Senhor. E assim também dizemos, Pai, que se o Senhor colocou tentações, obstáculos, problemas diante de nós, nós iremos enfrentá-lo e vamos ser aprovados, porque a aprovação delas nos dará a coroa da vida, e a coroa da vida são para aqueles que o Pai ama, Senhor. E eis aqui, homens e filhos de Deus, que amamos a Tua presença, amamos o Senhor, e declaramos em nome de Jesus que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, Pai, derrama a Sua graça sobre nós, para que possamos vencer cada um desses desafios. Assim nós oramos, tão certo de que nós já recebemos a vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Volta ao seu lugar, aplauda o Senhor, ser vitorioso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fala para a pessoa ao seu lado assim: enfrente os problemas em nome de Jesus. Fala para a pessoa ao seu lado: enfrente os problemas em nome de Jesus. Aleluia. Não há problemas, não há desafios que nós não possamos vencê-los em Cristo Jesus. Eu creio nisso, essa é a palavra de Deus para nós, né?